Já estou no ar, nem acredito. Todo mundo me ouvindo? Fernando está me ouvindo aí, Fernando? Faz o sinal aí para mim. Eba, estou com o som aqui no ar. Bem-vindo, pessoal. Sabe uma coisa que eu sempre quis falar? Hello, crazy people! Isso era do meu tempo, tinha um cara que gritava assim na rádio. Pessoal, olha só, olha que coisa bacana. Estamos aqui com mais um Beyond Talks. Esse programa nosso aqui, ele aumenta e diminui de audiência, eu não quero nem saber, mas ele continua vivo e a gente está trazendo cada dia uma notícia, uma pessoa, alguma coisa diferente, tanto no nosso site como aqui no nosso ao vivo. Galera, hoje nós temos uma apresentação que vai ficar toda gravada e depois nós vamos botar isso nas redes, que eu tenho certeza que essa apresentação vai bombar demais. Deixa eu falar porque eu estou tão empolgado assim. Nós vamos falar da coisa mais importante que tem hoje no mundo. Chama-se conexão. Se não fosse a conexão, você não estaria aqui me ouvindo, você não estaria falando com ninguém, não estaria no WhatsApp, não está em lugar nenhum. Não existiria iPhone, não existiria iGalaxy, nem coisa nenhuma que você está vendo em televisão, nem coisa nenhuma se não fosse a conexão. A conexão é a coisa mais importante hoje no nosso modo de viver, na maneira com que a gente olha, entende e conhece o mundo. É a conexão que faz com que a gente receba esse input gigantesco, monstruoso, mega quaquilionário de informações pelas redes, pela TV, por tudo. E esse é um assunto super empolgante, porque tem muita novidade. Ele não para de mudar, ele não para de criar novos parâmetros. E tudo que a gente pensa em futuro, em carro autônomo, em televisão, no celular, e tudo que a gente está fazendo e vai fazer, depende dessa conexão. E hoje o cara que vai falar aqui com vocês, olha, eu sou suspeito porque o cara é o meu guru da conexão, da tecnologia. Esse cara é um engenheiro que eu conheci em 1999. Ele era um engenheiro de uma das maiores empresas de cartões para TV por assinatura, né? Ele era aquela criptografia, que naquela época era uma coisa assim que ninguém entendia bem. Ele já estava baseado numa empresa na Holanda e me recebeu super bem, foi um guru para que eu criasse, para que a nossa empresa criasse na época o primeiro software, a primeira plataforma de videoconferência por satélite, que era a SatMeeting. Isso nós criamos em 2000. Nós fomos a segunda empresa no mundo, o segundo país no mundo a utilizar essa tecnologia, graças a ele, ao Fernando Gomes. Então, o Fernando Gomes hoje vai falar aqui para a gente, quero que vocês prestem muita atenção. No final, nós vamos abrir para dúvidas, porque esse cara tem muito a dizer para a gente. Então, eu já falei demais, quem me assistiu nos outros programas vai notar que eu nunca falei tanto assim na minha vida, mas hoje eu estou empolgado porque esse cara entende do que vai falar. Galera, muito bem-vindo ao Beyond Talks One, e esse One vale por thousands. Por favor, galera lá da produção, coloca no spotlight aí o Fernando. Valeu, Fernando! Valdemar, como sempre, exagerado, né? Exagerado nas palavras e nessas datas aí. Ou seja, eu não lembro, 2000, deve ter sido 2010, 2000. Não tem essa idade toda, não. Mas obrigado, Val. Ou seja, é um prazer estar aqui na Beyond Talks One. A gente vem falando desse programa há bastante tempo, né? Ou seja, e finalmente a gente conseguiu dar certo. E parece que os astros trouxeram, né, essa questão justamente pontos mais importantes durante esse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, é bastante oportuno, não só pelo momento que vivemos, como também pelo assunto, né? Ou seja, a gente hoje fala do 5G aqui e no mundo inteiro, né? E é motivo, inclusive, para discussões sobre a atual guerra, não mais com armas, mas com tecnologia. É um assunto até que um tópico que até que a gente vai falar aqui durante a transmissão. Bom, falar sobre 5G em 30, 40 minutos seria impossível, né? Então a gente vai fazer apenas uma breve explicação, falar sobre os assuntos principais, o que é, como funciona, como que está isso tudo em desenvolvimento no mundo e também aqui no Brasil. Apesar de todos os problemas, o Brasil vem acompanhando de uma maneira até bastante próxima de outros países desenvolvidos,
esse avanço das telecomunicações. Então, ou seja, a Anatel e as próprias operadoras de telecomunicações têm feito um trabalho bastante interessante sobre o 5G aqui no Brasil, e tem aí algumas questões mais polêmicas sob o ponto de vista regulatório que podem ou não atrasar ou prejudicar um pouco essa implantação do 5G e o acesso nosso a essa tecnologia. Mas vamos lá, né? Ou seja, como o Valdemar falou, ou seja, eu trabalho na área de telecomunicações há algum tempo, né? Deixa eu pegar aqui. Já trabalhei em algumas empresas multinacionais, fiquei um tempo fora do Brasil e voltei há cerca de 5 anos para um trabalho bem específico para a expansão da banda larga móvel aqui no Brasil, e hoje trabalho aqui na região de Santa Catarina. Não estou conseguindo aqui. Deixa eu só pegar, agora foi. Trabalho aqui na região de Florianópolis, em Santa Catarina. Inclusive, tivemos um temporal aqui há pouco tempo. Até achei que a gente não fosse conseguir fazer essa transmissão, porque faltou energia elétrica, internet, assim por diante. Mas conseguimos voltar a tempo para a gente fazer essa transmissão. Então, desde o início do ano, eu estou aqui em Florianópolis, que é um polo tecnológico, então existe muito desenvolvimento aqui, trabalhando em uma empresa que faz parte de um grupo de televisão, que é o SBT aqui em Santa Catarina. E que, por sua vez, tem uma empresa que provê serviços de telecomunicação, tá? Em comunicação em ou de missão crítica, que é aquela comunicação que necessita estar o tempo todo disponível, o tempo todo no ar e de forma confiável. Até é interessante dizer que, recentemente, agora há poucos minutos, em Lages, todo o sistema de telefonia caiu, mas o rádio da polícia ficou no ar, justamente porque é um serviço de missão crítica. Tá? Além desse trabalho aqui na DITEC, eu faço parte de alguns outros comitês e trabalhos voluntários de fomento e de desenvolvimento. Então, faço parte da Câmara de Cidades 4.0, que é uma parceria entre o MCTIC, agora desmembrado, né? O MCTIC antes era o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e foi desmembrado recentemente, então passou a ter apenas o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e agora essa Câmara está passando por uma reestruturação porque existem atividades dos dois ministérios que antes eram um só e agora houve essa divisão. Então, está passando por uma pequena reestruturação e tem a participação também do Ministério do Desenvolvimento, ou seja, tudo isso para que se possa trabalhar na implantação das cidades inteligentes, que, por sua vez, vão fazer um uso extremamente grande, extremamente amplo da tecnologia de comunicação, de conectividade, principalmente pelo 5G. Também faço parte do comitê gestor de um projeto que se chama Brasil em Transformação, que tem a sua relação com as cidades 4.0, mas busca capacitar os municípios para a implantação desse conceito das cidades inteligentes. E também sou membro da PolyAngels, um grupo de investidores anjo que justamente busca trabalhar com startups que têm um apelo tecnológico nos seus projetos, também voltados às cidades inteligentes, ao agronegócio, à internet das coisas, e, por sua vez, tem muita relação com o futuro 5G que está chegando. Tá? Então, por isso que também o 5G faz parte dessa pesquisa, desse desenvolvimento que a gente faz por aqui. Vou mudar o slide aqui. Acho que passou um slide, Emerson, se você puder voltar. A gente vai falar um pouquinho da história. Aí está, né? Ou seja, para quem não sabe, a primeira chamada de celular feita no mundo foi por esse senhor, Martin Cooper, em 1973, numa rua na Sexta Avenida, em Nova York. E esse foi o aparelho que ele utilizou. É um aparelho que pesava 2,5 kg e tinha uma bateria que tinha 20 minutos de conversação. Então, ele poderia usar esse telefone por 20 minutos, carregando, para depois, carregando no bolso, 2,5 kg, para que depois desses 20 minutos ele tivesse que ligar na tomada e poder, depois de carregar, que demorava horas para carregar essa bateria, pudesse falar de novo. Então, a gente começou isso em 1973. Bom,
De lá para cá, as coisas avançaram muito rapidamente, né? A gente, na década de 80, deixa eu só ver se não vai passar de novo o slide aqui. Na década de 80, nós tivemos a primeira geração do celular, o 1G. Ih, passou de novo, Emerson, vou ter que me acostumar com esse delay aqui, se você puder voltar. A gente resolveu fazer essa transmissão hoje com o controle lá com a Beyondcom, porque justamente a questão da internet aqui estava bastante instável em Florianópolis, então para não correr o risco de não conseguir transmitir o conteúdo, a gente fez dessa maneira. Mas então, lá na década de 80, né, surgiu a primeira geração do celular. Ou seja, a gente tinha aí, eram celulares extremamente caros, diminuíram de tamanho, já não era aquele celular que o Martin Cooper usou, que inclusive era da Motorola. Aquele celular foi um desenvolvimento da empresa em que o Martin Cooper trabalhava com a Motorola, e chamava-se Dynatac, que inclusive passou a ser o primeiro produto depois da Motorola, o Dynatac 8000. Tá? Mas aí na década de 80, a gente tinha esse celular em tecnologia analógica, ou seja, praticamente transmitia uma ínfima informação ali de dados de forma analógica, e era usado principalmente para a transmissão de voz. Olha só que interessante mencionar que o primeiro celular, a primeira chamada de celular aconteceu em 1973, mas a primeira atividade comercial com o uso de um aparelho foi em 82, ou seja, praticamente 10 anos depois. A gente vai ver qual a importância dessa periodicidade, desse tempo, dessa demora entre você ter a tecnologia e ela entrar em modo comercial. Mas aí na década de 90, nós tivemos a segunda geração do celular. E aqui a gente já lembra, né, talvez vocês se lembrem, daquelas sopas de letrinhas que a gente já tinha, né? Era o TDMA, CDMA, depois apareceu o GSM, que entrou aqui no Brasil com a TIM, que foi a primeira a utilizar esse padrão de comunicação móvel. Mas na década de 90 nós tivemos o 2G, que trouxe uma inovação assim, gigantesca. A gente podia mandar mensagens de texto através do celular. Já era difícil, a gente tinha que apertar várias vezes a selecionar as letras, mas a gente já conseguia enviar e receber textos. Tá? Aqui, não sei se vocês se lembram, as empresas de pager morreram, né? Ou seja, as empresas que antes tinham toda a questão de você ligar por uma operadora, poder falar a mensagem que você queria mandar para alguém, que só recebia aquela mensagem, esse negócio acabou. Agora, você imagina, antes, eu não sei se alguém aqui participou, teve acesso a essa tecnologia, na época a gente tinha que ligar para a operadora, falar com a operadora e ela mandar uma mensagem de texto. A gente ditava para que ela pudesse digitar e mandar. Né? Então, você imagina que essas coitadas lá do início do call center utilizaram ou ouviram as mensagens. Acho que é aí que vem a vingança. Né? Hoje, o call center que liga para a gente e a gente é que escuta. Né? Isso é a vingança de quando eles ou elas escutavam naquela época do pager. Mas depois, 10 anos mais passaram, na década de 2000, vieram os telefones da terceira geração. Aí já o padrão GSM havia consolidado, a gente já falava aqui em tecnologia 100% digital, lá no 2G com CDMA, TDMA, a gente ainda tinha também a tecnologia analógica e também a digital. Aqui no 3G a gente já tinha somente a transmissão digital. E foi aqui que veio a primeira vez o acesso à internet. Então, aqui na década de 2000, os telefones 3G passaram a permitir a transmissão de dados, e somente dados, e a gente passou a utilizar a internet nos nossos telefones. Aqui ainda eram telefones, e no decorrer da década passaram a surgir smartphones, que hoje são parte integrante da nossa vida e que são utilizados no 4G. Aqui, interessante dizer que, enquanto lá atrás, a primeira chamada aconteceu em 1973, depois, 10 anos, o produto virou comercial, ou seja, as pessoas puderam utilizar desse serviço, conforme o tempo foi passando, foi cada vez menor o tempo entre se ter a tecnologia e ela ser comercial. Tá? Então, isso é muito importante, porque agora, na década
de 2020, com o 5G, diferentemente das outras tecnologias, das outras gerações, nós já temos terminais 5G, mesmo sem a tecnologia, mesmo sem o 5G estar completamente padronizado. Isso é verdade. A gente ainda está num release do padrão 5G, que não é final. Ou seja, é um release intermediário, onde as empresas de telecomunicações podem implantar o 5G em conjunto com o 4G, mas que num determinado momento vai ser 5G apenas. Mas a gente aqui já tem o terminal disponível. Então, aqui a tendência de adoção dessa geração de telefonia celular é muito maior. A gente vê que lá atrás o padrão existia, mas não tinham terminais, então levava um certo tempo para que essa tecnologia fosse adotada em massa, e isso é o que não deve acontecer no 5G. No 5G, pelo fato de termos os terminais todos disponíveis, a gente tem uma tendência de adoção muito maior. A gente vai ver até que a própria Anatel já estabeleceu algumas regras, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final da apresentação, de como serão homologados esses novos produtos aqui no Brasil. Agora, é importante dizer que tanto o 4G como o 5G, eles já são 100% voltados à transmissão de dados. Ou seja, enquanto lá no 1G, no 2G, uma parte do 3G, existia muito a questão da transmissão de voz, o 4G já foi concebido para a transmissão de dados. Ou seja, a quarta geração ela é puramente voltada à transmissão de dados. E o 5G é uma evolução do 4G, mas não é uma evolução trivial, é uma evolução que traz uma quebra de paradigmas muito grande, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. Vamos ver agora, vou tentar aqui, Anderson. Até tinha esquecido desse slide aqui. Ou seja, aqui eu peguei algumas fotos hoje à tarde. Tá? Ou seja, isso aqui, a empresa que eu trabalho, a Ditec, antes chamava-se Direta. E foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a usar o celular em 1992. Olha só, este aqui que vocês estão vendo é o celular, é o portátil, e esse aqui é o celular que era utilizado no carro. Né? A gente tem um memorial na cidade de Lages, em Santa Catarina, que conta a história de comunicação desse grupo aqui e também da questão da área de telecomunicações, mas eu peguei esses exemplos aqui só para mostrar para você ou para vocês como é que era isso lá na década de 90, né? Um pouco antes da gente ter acesso àqueles primeiros telefones da Motorola. Isso aqui foi o primórdio da telecomunicação celular, ou seja, era uma tecnologia que se chamava trunking, cujas licenças eram outorgadas pela Anatel e que no ano que vem, em 2021, as últimas licenças que ainda estão em operação deixam de operar, elas expirarão e a Anatel deixa de renovar no ano que vem. Agora sim, vamos falar sobre, enfim, o que é o 5G. Tá? O 5G a gente tem que caracterizar como um tripé. Tá? Ou seja, a diferença no 5G, a maneira como esse padrão foi concebido, é uma evolução, e uma evolução muito grande do 4G, resolvendo problemas que o 4G teria na implementação para determinados tipos de aplicação. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui é o Enhanced Mobile Broadband. O Enhanced Mobile Broadband, o que ele faz? Ele tem uma velocidade de transmissão que chega a ser milhares de vezes que o 4G permite. Tá? Então, a gente está falando aqui em 10 mil vezes a velocidade que o 4G permitiria para um número maior de usuários. A gente também fala que a gente pode chegar a velocidades no pico, não de forma contínua, de 20 gigabits por segundo. Então, hoje, para quem está acostumado com 4G bom, que a gente tem em algumas cidades, nas maiores cidades aqui do Brasil, e eu digo bom porque assim, a telefonia, a banda larga móvel aqui no Brasil, ela é classe, ela tem uma boa performance. Tá? A gente encontra velocidades e performances similares nas principais cidades do mundo,
Mas com o 5G a gente pode chegar a picos de 20 gigabits por segundo e facilmente a velocidades sustentadas, mesmo em movimento, mesmo você estando num trem, por exemplo, de 100 megabits por segundo. Ou seja, você vai ter uma velocidade muito maior e, por isso, uma performance, uma banda larga móvel melhorada. Tá? E isso pode ser utilizado para algumas outras aplicações. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas com 30, 40, 50 megabits que eu tenho no 4G, eu já consigo assistir meu Netflix, eu consigo usar meus aplicativos de mensagens, por que eu preciso mais? Justamente está aí a diferença, ou seja, com o 4G nós não poderíamos utilizar algumas novas aplicações que demandam muito mais velocidade, como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, holografia. Né? A Claro fez uma demonstração em São Paulo no ano passado, muito interessante. Foi num show no Allianz Parque, ali, que é o estádio do Palmeiras, e eles colocaram uma imagem holográfica, ou seja, tinha uma pessoa que não estava no show, estava num outro ambiente e eles fizeram uma transmissão, na verdade, uma geração holográfica, como se aquela pessoa estivesse no palco. Tudo isso utilizando uma rede 5G. Então, isso não seria possível com o 4G, é possível com o 5G por conta dessa característica de banda larga avançada, né, que é onde a gente pode chegar a uma taxa de dados muito maior. O segundo ponto desse tripé é a comunicação máquina-máquina, né? Ou seja, a gente pode fazer isso em 4G, na verdade, as operadoras hoje já fazem isso, a gente tem aplicações todas de comunicação entre dispositivos, que é conhecido como IoT ou Internet of Things, ligado na questão da tecnologia, já certamente ouviu esse termo, tá? Mas o 4G ele tem uma limitação, ou seja, cada célula ela pode ter a conexão de um número limitado de dispositivos. O 5G ele traz a capacidade de você conectar milhões de dispositivos em uma mesma célula, o que é necessário para quando esse número de dispositivos crescerem. Então, a tendência da internet das coisas é que cada coisa tenha uma conectividade, que tenha sensores, que essas informações sejam coletadas por esses sensores, transmitidas a um determinado ponto, analisadas e ações sejam tomadas, né? Machine-to-machine communication, M2M communication, tem essa característica, ou seja, a máquina coleta informação através de sensores, uma outra máquina analisa aquela informação e, baseado em tecnologias normalmente voltadas com a inteligência artificial, decisões são tomadas sem a necessidade da gente ter um humano ali fazendo essa operação. O humano passa apenas a monitorar toda essa informação. Mas, diferentemente do 4G, o 5G tem essa característica de poder permitir uma quantidade enorme de dispositivos conectados simultaneamente. Vou esperar aqui o delay. Ok. Bom, outro ponto importante, falando sobre IoT ainda, Internet das Coisas, é que no 4G, o consumo de bateria desse dispositivo é muito alto. Então, você obrigatoriamente tem que ter dispositivos que estejam conectados a uma fonte de energia, né, uma tomada, assim por diante, ou então ter que ficar carregando constantemente. Com o 5G, esses dispositivos eles terão capacidades, terão implementações que permitirão que tenham uma longa vida de utilização. Então, isso é muito importante quando a gente fala de sensores que começam a ficar em locais mais isolados. Então, você imagine, por exemplo, uma plantação e você tem ali a terra e você tem sensores que ficam debaixo da terra, coletando dados como umidade, elementos químicos e assim por diante, que tem que transmitir essas informações para que então se tome a decisão de irrigar ou de adubar ou de fazer qualquer atividade para melhorar aquela característica para que então se possa ter uma performance melhor naquela plantação. Então, o tempo de vida da bateria é muito importante e o 5G traz essa implementação. E o terceiro tripé, que é Ultra Reliable Machine Type Communication,
assim, da mesma forma que eu falei ali atrás sobre a comunicação de missão crítica, o 5G vai ter essa característica. Ele pode ter essa característica de tal maneira a garantir que o sistema esteja disponível a maior parte do tempo. Então, isso é muito importante, por exemplo, para aplicações que demandem uma confiabilidade muito grande. Então, vamos imaginar uma cidade inteligente, onde carros autônomos circulem, e a gente tem que garantir que o carro da frente se comunica com o carro de trás, que se comunica com o carro do lado. Essa comunicação entre esses dispositivos, elas têm que ser totalmente confiáveis, elas têm que estar disponíveis o tempo todo, porque pode significar a vida de um ser humano. Então, o 5G traz essa característica de alta confiabilidade e alta disponibilidade. E ainda nesse tripé, a gente tem também a questão da latência. Ou seja, diferentemente do 4G, onde a gente pode ter latências, latência é o tempo que leva entre você mandar a informação e o receptor receber essa informação para que se tome uma decisão, para que seja feita uma análise. Tá? Quando se alguém aqui já fez um ping, né, na internet, vai ter lá uma informação que fala justamente da latência. Tantos milissegundos. É o tempo que aquele pacote de dados levou para sair desse ponto, origem, até chegar ao ponto destino. Então, a latência, ela também ela tem características que definem se aplicações funcionam ou não funcionam. Vamos pensar, por exemplo, que no futuro eu tenho um cirurgião que está em uma determinada cidade e uma pessoa que está sendo operada através de um braço robótico por esse cirurgião. Ou seja, não pode existir latência entre esses dois dispositivos, porque pode significar também a vida do ser humano, ou seja, aquela pessoa que está sendo operada. Então, no momento em que o cirurgião mexe o braço robô do lado de cá, o braço robô do lado de lá tem que responder imediatamente. Então, essa é a importância da gente ter essa comunicação confiável e disponível. Então, basicamente, o 5G, vocês viram, ele é uma evolução do 4G, mas ele traz características muito maiores, implementações muito mais sofisticadas, que vão permitir o uso de aplicações para esse tipo de necessidade. Então, o ponto é esse, né? Ou seja, na discussão com o Valdemar, que a gente estava falando sobre 5G, um dos pontos que eu bato muito é que assim, o 5G vem para resolver dores, para resolver problemas que ainda vão existir. Né? Então, o carro autônomo, ele é uma necessidade, ou seja, a questão da confiabilidade da comunicação é uma necessidade para que o carro autônomo funcione. Nós ainda não temos carros autônomos, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Em alguns lugares do mundo a gente já tem carros autônomos, principalmente carros compartilhados, funcionando. Né? E é até uma questão muito forte, a indústria automobilística, ela vem trabalhando muito forte nisso, que você tenha carros compartilhados, ou seja, cada vez mais o consumidor não vai ter um carro, ele não vai chegar e comprar um carro, ele vai usar um carro, que pode ser compartilhado, que você não tem motoristas e assim por diante. Então, o 5G, ele nasceu para a inovação, ou seja, a implantação do 5G, ela vai permitir que inovações sejam feitas, inovações sejam criadas, que possam fazer uso de toda aquela tecnologia que foi embarcada nesse padrão. Um outro ponto muito importante do 5G, que o diferencia drasticamente em relação ao 4G, é a questão de podermos fazer camadas. Ou seja, o 4G, ele permite transmissão de dados. Ponto. Né? Quanto maior a quantidade de células, quanto mais potente for o celular e assim por diante, quanto mais perto você estiver daquela célula, ou seja, você tem mais banda, mas é apenas isso. O 5G permite que você, utilizando daquela mesma infraestrutura física, né, as torres, os transmissores, a antena, assim por diante, você crie camadas e cada uma dessas camadas pode ser configurada de uma maneira diferente. Ou seja, ela pode ser utilizada para uma comunicação de máquinas dentro de uma indústria. Ela pode ser utilizada para jogos. Aliás, um ponto abrindo um parênteses, a latência também é muito importante, a baixa latência, por uma aplicação que são os jogos. Né? É muito importante que os gamers eles tenham um tempo de resposta muito pequeno quando estão jogando. E todo mundo sabe, o mercado de games hoje é um mercado também muito, muito grande.
Então, para esse tipo de aplicação, ou para aplicações que demandem diferentes configurações, você cria slices, camadas diferentes, garantindo uma maior eficiência, garantindo uma maior disponibilidade. Ou então, eu não preciso ter disponibilidade, porque eu tenho um sensor que vai me mandar informações da umidade da terra 2 vezes por dia, por exemplo. Eu não preciso de uma comunicação constante, não preciso de uma confiabilidade muito grande, mas eu preciso que muitos dispositivos possam estar conectados, né? Então, essa é a diferença. Então, naquela mesma infraestrutura física, você pode, ou as operadoras poderão configurar camadas distintas, de tal maneira que possam atender todas as aplicações penduradas naquela mesma célula, naquela mesma infraestrutura. Isso para a operadora é um ganho muito importante, porque hoje a operadora ela vende banda e a briga é constante. Chega Claro e lança um pacote de 20 GB por, sei lá, R$119. Aí a TIM vem e lança um pacote de 26 por R$119. E você acaba canibalizando o serviço, porque assim, a única forma de você oferecer um valor agregado é a quantidade de banda. Com o 5G, não. Né? O 5G vai permitir que as operadoras possam criar aplicações e monetizar sobre essas aplicações. Por isso, o interesse delas em implantar o 5G. Né? Ou seja, para as operadoras em si, se fosse apenas uma nova geração, não valeria a pena fazer todo um investimento. O 4G nem se pagou ainda, aliás, nem está disponível em todo o Brasil, se a gente pensar no nosso país, e já está se falando do 5G. Mas pensando na monetização, principalmente no B2B, né, ou seja, nos negócios que as operadoras poderão fazer de forma especializada com o mercado, isso é interessante para eles. Vou mudar o slide aqui. Um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é o uso das frequências, né? Ou seja, quando fala de frequência, a gente fala do espectro. O espectro é isso que a gente não vê, né? Por onde a gente assiste televisão, por onde a gente ouve rádio, por onde a gente usa o celular, tudo isso são frequências, são radiofrequências que estão no ar e que são compartilhadas entre os diversos serviços. Tá? Se a gente pegar, hoje, a gente fala do uso de frequências que vai mais ou menos até os 6 GHz. Tá? Se a gente pensar, a televisão está aqui para trás, o rádio está aqui para trás, e também temos telefonia celular, o próprio 4G está aqui para trás, a gente vai ver no próximo slide um pouco mais em detalhes. Mas o 5G ele faz uso básico de duas faixas de frequência. Tá? E por que eu digo que é uma eterna briga? Porque todos os prestadores de serviço que fazem uso do espectro têm que brigar por ele, porque ele se trata de um recurso finito. Ou seja, a gente tem a possibilidade de usar um limite desse espectro e todos eles brigam por essa fatia. Né? Então, esse projeto que eu trabalhei recentemente, ele tratou da liberação de uma faixa que antes era utilizada pela televisão para que a banda larga fosse expandida. Então, sempre há um conflito. E eu cito esse exemplo da televisão com a banda larga, porque a gente vai ver de novo aqui no 5G essa briga entre um e outro. Tá? Mas, basicamente, o que a gente tem? No 5G, a gente tem essa faixa de frequências aqui, que vai principalmente no 3,5 GHz, tá? Ou seja, é chamado de sub-6 GHz, ou seja, o sub-6 GHz, tá? E a gente vai ver algumas características e por que essa faixa aqui hoje é a mais interessante para a gente começar a usar o 5G. E a gente tem uma outra faixa aqui, que é uma faixa de ondas milimétricas, como é chamado, ou seja, ela vai de 24 GHz até 52. E aqui no Brasil, assim como em algumas outras partes do mundo que já se está implementando ou discutindo a implantação do 5G, está muito concentrado aqui na casa dos 26, 27, 28 GHz. Tá? Essa faixa de frequências também é muito importante,
mas ela tem algumas características que farão com que, na minha opinião, esse 5G nessa faixa vá um pouco mais à frente. Tá? Depois eu vou explicar o porquê. Mas, ou seja, aqui é importante salientar que, assim, um dos principais pontos que impacta a implantação do 5G é justamente a disponibilidade de espectro. E isso é o que a gente está vivendo exatamente nesse momento aqui no Brasil, essa discussão sobre o espectro a ser utilizado pelo 5G. O interessante dizer é que, além do 5G, a gente tem uma série de outros serviços, todos eles competindo por esse espectro. Né? Ou seja, eu também conversando com o Valdemar aí na preparação da transmissão de hoje, desse bate-papo, eu comentei sobre o Wi-Fi 6, né? Ou seja, o Wi-Fi é uma nova tecnologia que vai permitir aquelas vantagens que a gente tem no 5G, porém numa rede Wi-Fi. Ou seja, a Anatel, no mês passado, outorgou a autorização para que se pudesse utilizar o Wi-Fi nessa faixa, e a gente vai ver os primeiros dispositivos chegando aí no ano de 2021. Tá? Bom, o que a gente tem aqui? Todos esses blocos de frequência que estão em azul são blocos que hoje já existem. E os blocos pretos são aqueles que estão em discussão ou que já estão definidos para serem utilizados pelo 5G. E aqui é onde a gente vê essa nova faixa de frequências, aqui no 6 GHz, que justamente vai ser utilizado pelo Wi-Fi. Aqui no Brasil, em particular, a gente foi definido que vai do 5.9 ao 7.1 GHz. Só para vocês terem uma ideia, né, acredito que todo mundo aqui usa Wi-Fi. Quando a gente fala hoje, o Wi-Fi ele trabalha em duas frequências, ele trabalha em 2.4 e 5 GHz. Né? Vocês já devem ter visto em alguns roteadores aí o tal do 5G. Né? Esse 5G que está lá no seu Wi-Fi é justamente essa faixa de frequências aqui dos 5 GHz. Só para vocês terem uma ideia da capacidade que a gente vai ter com o novo Wi-Fi, a gente hoje fala em mais ou menos 120 MHz de banda, tá? Aqui no 2.4, e 300 MHz de banda aqui no 5G. E neste Wi-Fi 6 GHz, a gente vai ter 1.200 GHz, ou seja, 10 vezes praticamente o que a gente tem no Wi-Fi de 2.4, 3 vezes ou 4 vezes o que a gente tem no Wi-Fi 5G. Então, a gente vai ter uma capacidade de banda muito maior. E pelo fato de não ser uma frequência licenciada, a gente vai poder utilizar isso de uma forma bastante ampla. E pelo fato de ter uma frequência maior do que as outras, a cobertura diminui. Então, a gente também tende a ter menos interferência com o vizinho e assim por diante. Mas ele, por outro lado, vai trazer velocidades muito maiores, a gente está falando aí na casa dos gigabits por segundo, e uma latência muito pequena também. Então, aí vem de novo aquela questão das aplicações, como, por exemplo, dos jogos. Bom, vou mudar aqui o slide. Um outro ponto interessante é o seguinte, por que eu falei um pouquinho lá atrás que, dentre aquelas duas frequências que a Anatel vai licenciar para a operação do 5G, nós temos uma na casa dos 3,5 GHz, aquela mais para baixo, e uma outra na casa aqui dos 27, 28 GHz. Essa representação aqui, ela indica, de forma gráfica, a quantidade de células que serão necessárias para uma mesma área. Tá? Então, por exemplo, neste aqui, a gente está falando que na casa dos 3,5 GHz, nós precisaríamos de cerca de 23 células para cobrir essa área. No 5G de onda milimétrica, a mesma área vai precisar de 128 células. O que significa que, nessa faixa de frequências, a necessidade de cobertura é de 7 a 8 vezes maior. O que significa? Que a operadora vai ter que implantar muito mais células para poder atingir a cobertura naquela área. Tá? Isso aqui é preocupante, do ponto de vista de implantação, porque a gente fala aqui que as antenas que precisam ser instaladas,
elas têm uma dificuldade regulatória muito grande. Ou seja, a Anatel vem trabalhando muito forte, faz parte da pauta da Anatel para este ano, que é uma definição que tem que acontecer, é a lei das antenas, tá? Mas que depende também dos municípios, porque hoje, para que se possa instalar uma antena, existe um procedimento tão burocrático e tão complicado que, ou seja, muitas vezes as operadoras não conseguem, elas desistem de implantar aquela estação rádio base. E com isso, a cobertura fica prejudicada, né? Então, de vez em quando, quando a gente fala, aqui não está funcionando o celular é uma droga, é porque muitas vezes a própria questão regulatória do município não permitiu que fosse instalada aquela estação rádio base e a cobertura naquela região, naquela área, fica prejudicada. Então, esse é um ponto muito importante e que vai demandar um trabalho muito forte do governo para que se mude essa legislação ou que a torne, pelo menos, mais eficiente, porque a gente pode ver que a quantidade de células que serão necessárias para a gente utilizar o 5G, ela é muito maior. Por outro lado, isso traz uma vantagem que a gente pode trabalhar em pontos muito específicos. Então, você imagine que uma determinada indústria, ela pode implantar o 5G dentro da sua área fabril, sem impactar a área ao redor e utilizar apenas para aquele caso específico, por exemplo, de internet das coisas, onde todas aquelas máquinas estão se comunicando entre si e fazendo com que aquela produção seja automatizada, né? É conhecido como indústria 4.0, que faz uso da internet das coisas. Mas então, também tem essas vantagens que a gente poderia ver no 5G. Aqui eu vou mostrar um vídeo, eu acho esse vídeo bem interessante, porque ele mostra um teste que foi feito nos Estados Unidos, justamente onde já tem o 5G instalado, e que é uma rede de ondas milimétricas, naquela faixa de frequências mais alta, e que a gente vê a diferença que vai fazer se a gente tiver ou não célula. Deixa eu... Aqui vocês vão ver também a questão de como vai ser a velocidade do 5G. É bem interessante. Então, vocês podem ver aqui a velocidade de 1.5 GB no seu celular. Por outro lado, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só sair daqui. Aqui é o mesmo teste. Emerson, vou precisar da sua ajuda de novo. Ali a gente vai ver o mesmo teste, ou seja, no mesmo ponto, só que o Marcus Brownlee, que é um youtuber americano, ele vai, se quiser dar o play aí para mim, Emerson, pode dar. Ele vai andar um pouquinho, virar a esquina e vocês vão ver o que vai acontecer. Like right next to the tower, with a direct line of sight, perfectly ideal conditions, great weather. Once I left that, it kind of broke down pretty quickly. So right around the corner of this brick building, just to get into the shade, so literally maybe 75 feet away from the node, but behind a wall, I'm getting much slower 5G. It's still 5G, but you can see the numbers here. Now, I mean, it's kind of crazy to call 200, 300, 400 down slow, but compared to what I was getting before, that's a pretty big difference to basically cut your speed in half just by walking a couple meters down the block. Então, vocês podem ver, né? Ou seja, continua sendo uma velocidade absurda, né? Gigante, mas ele apenas virou a esquina e perdeu a banda aí em 3 vezes ou a metade. Então, para vocês verem como vai ser importante que essas células estejam instaladas.
Mas o 5G, ela tem uma vantagem que, na verdade, a gente não está falando de uma torre, né? A gente pode ter essas células instaladas em cima do poste, como você viu nesse vídeo, num ponto de ônibus, dentro do escritório, num semáforo. São antenas, são dispositivos que eles agridem muito menos o mobiliário urbano. Então, vai ter essa facilidade. Então, a gente acredita que, por conta disso também, vai ser mais simples esse processo para a instalação das estações rádio base. Agora, por outro lado, pelo fato da gente ter uma necessidade de células muito maior e a velocidade que você vai entregar para o usuário final também ser maior, a infraestrutura necessária para conectar esses pontos, ela também é gigante, né? Então, cada uma dessas estações rádio base vai ter que ter uma fibra passando, ou seja, ela vai estar conectada a uma rede de fibra, a um backbone de fibra, para fazer justamente essa conexão entre todas essas estações rádio base. Então, é um trabalho enorme das operadoras para fazer essa implantação, mas que também traz seus benefícios, né? Ou seja, ao momento que você tem a fibra passada em todos os cantos para atingir aquelas células, aquela fibra também pode ser utilizada para outras funções que aí vem em linha com aquela questão das cidades inteligentes. Então, você ter câmeras de vídeo monitoramento que vão identificar se existem pessoas em situações de risco, se tem alagamento, se um carro que tem, por exemplo, está sendo tem uma busca e apreensão ou tem uma atividade suspeita, a câmera vai reconhecer a placa daquele veículo e acionar a força de segurança. Então, tem uma série de pontos benéficos que a gente tem quando toda essa infraestrutura estiver implementada. Mas, entrando um pouco aqui sobre o 5G no mundo, né? O que a gente vê hoje é a briga entre os Estados Unidos e a China, né? Ou seja, Estados Unidos e a Huawei, que impacta a implantação do 5G em diversas partes do mundo, né? Ou seja, o governo americano... Caiu o meu vídeo aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se foi você, Emerson, que desligou o vídeo. Tá, eu vou tirar aqui o vídeo para ver se melhora o meu áudio. Como eu disse, né, a gente teve esse problema aqui em Florianópolis com relação à tempestade e a internet ficou um pouco instável. Se quiser me avisar ali no WhatsApp, Val, se melhorou? Vamos seguir aqui. Então, essa briga que existe entre o governo americano e a China, que inclusive fez com que no ano passado empresas americanas não pudessem vender soluções para empresas chinesas, né? Não sei se vocês se recordam, os telefones da Xiaomi ou da própria Huawei que utilizavam o sistema operacional do Google, o Android, passaram a ter que ter um outro sistema operacional, porque essas empresas não poderiam mais vender para as empresas chinesas, semicondutores e assim por diante. Tudo isso começou lá e chega agora na questão do 5G, ou seja, o fato de que o governo americano proibiu empresas chinesas, muito especificamente a Huawei, de operar nos Estados Unidos, citando a questão de espionagem, tá? E está forçando que países aliados, como por exemplo o Brasil, que está no momento de decisão, e apesar da Anatel ela estar divulgando a informação e confirmando que ela não determinará a tecnologia ser utilizada, o governo brasileiro vem batendo muito forte de que o 5G é característica de segurança nacional, ou seja, terá essa característica, o que, em outras palavras, provavelmente vai acontecer, é tentar forçar que empresas chinesas não entrem no Brasil para que se possa, seja, estar em linha com o que o governo americano vem fazendo. Isso é ruim, né? Ou seja, a Huawei é a empresa que detém a maior infraestrutura de 5G hoje no mundo, tá? Consequentemente, ela tem produtos mais baratos, porque ela tem uma oferta maior, ela tem uma fabricação, uma produção maior, e isso reduz o preço para o usuário final, e isso facilitaria a questão da implantação, né? As empresas, as operadoras gastariam menos para implantar a rede 5G, mas está nessa briga. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas isso está ao redor do mundo, ou seja, o governo americano vem batendo muito forte em países europeus, em países sul-americanos, no sentido de bloquear a entrada da Huawei.
E até, ou seja, o Trump outro dia, recentemente, acho que faz umas 2 semanas, falou que os Estados Unidos vão ter o 5G e o 6G. Ou seja, o 6G a gente não está nem falando ainda, mas ele já vem colocando isso aí em pauta, né? Ou seja, o que mostra, na minha opinião, um pouco do seu desconhecimento. Mas até abrindo parênteses, falando do 6G, seja, apesar da gente ainda estar no primórdio do 5G, o 6G já vem sendo falado, principalmente na área de pesquisa, e uma característica que está se dizendo que ele vai ter, que é muito interessante, isso aí acho que resolveria um problema de todos nós, é que a gente vai poder carregar o nosso dispositivo pela rede. Ou seja, a gente vai estar conectado numa rede de banda larga móvel, nesse caso, e essa rede vai ser capaz de carregar a bateria desse dispositivo. Então, a gente vai evitar de ter aquele problema que todos nós temos de ficar sem bateria. É bem interessante, mas isso ainda deve levar aí seus 10, 15 anos. Vamos para o próximo slide aqui, que a gente vai falar um pouco do 5G no Brasil. Ou seja, estamos quase no horário aqui, mas basicamente, como eu comentei lá atrás, o Brasil ele está sim um pouco atrás, mas não muito. Tá? A Anatel, ela no início do ano, ela lançou uma consulta pública que tinha o objetivo de definir as faixas de frequência que seriam outorgadas, que seriam vendidas, e está justamente no momento da discussão de como fazer esse edital, como fazer essa licitação para a venda dessas frequências. E como vocês podem ver, ele traz aqui a faixa de 3,5 GHz e a faixa de 26 GHz. As outras duas, na verdade, são faixas que já foram trabalhadas no passado, mas que acabaram não sendo vendidas, elas fazem parte do estoque lá da Anatel, e eles vão aproveitar o mesmo edital para ser vendido. Apesar de o 5G poder operar na faixa de 700 MHz ou outras faixas quaisquer, como você não tem dispositivos para essas faixas de frequência, acaba não sendo viável. Então, a maior viabilidade está na faixa de 3,5 GHz e de 26. E, na minha visão, tudo vai começar com, primeiro, 3,5 GHz, porque justamente ela demanda da operadora uma menor infraestrutura. A gente viu naquele slide a quantidade de células necessárias para a faixa de 3,5 e para a faixa de 26. E aqui a Anatel trouxe um detalhe bem interessante, que eu acho que tem seus prós e contras. Ela vai fazer, ela dividiu a faixa de 3,5 GHz, ela vai ter 400 MHz, ou seja, a 3,5 GB é a parte central, mas vai ser vendido do 3,3 ao 3,7. Tá? Então, são 400 MHz que serão vendidos e foram divididos em blocos. Tá? Então, a primeira rodada que está se prevendo nesse pregão eletrônico que a Anatel fará, possivelmente no início do ano que vem, estava previsto para esse ano, mas acho difícil que aconteça em razão de tudo isso que a gente está vivendo. Eles vão vender faixas, eles dividiram o Brasil em algumas regiões e separaram as regiões de maior interesse econômico, tá? Ou seja, pegaram regiões menores ou regiões onde as operadoras nacionais não terão tanto interesse e vão fazer uma venda de um bloco de 60 MHz para operadores regionais. Isso tem o objetivo de que esses operadores possam implementar o 5G em regiões que, se ficassem na mão das operadoras, levaria mais tempo para ser implantado. Ou seja, é natural que quando a TIM, a Claro, a Vivo comprarem uma faixa para o 5G, elas vão primeiro implantar em cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e assim por diante, porque ali tem uma demanda maior e o retorno daquele investimento é mais rápido. E deixariam o 5G para o interior para uma segunda etapa, como aconteceu com 3G, como aconteceu com 4G. Aqui a Anatel ela inovou e vai oferecer primeiro para esses operadores regionais, que na verdade são os prestadores de serviço de internet, os ISPs. Os ISPs regionais no Brasil hoje representam, se a gente considerar o número de assinantes, eles hoje juntos têm o maior número de assinantes, ou seja, os chamados prestadores de pequeno porte, ou PPPs, que são os provedores regionais, somados têm o maior número de assinantes, sendo a Claro, que era antigamente, em segundo. Então, existem grupos bastante fortes em algumas regiões, como, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte,
aqui no Sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que teriam interesse e, inclusive, capacidade econômica para poder implantar nessas áreas que eles atuam. Então, aí o objetivo seria que, ao mesmo tempo em que as operadoras grandes, né, nacionais, implementem nas regiões, nas metrópoles, essas empresas implementem no interior. Então, levaria o 5G de uma forma uniforme para o Brasil. É bem interessante, tem seus prós e contras, né? Ou seja, as operadoras falam que podem entrar provedores regionais que vão comprar licença, não vão operar, porque não terão capacidade financeira e depois vão vender aquela licença com ágio para as operadoras maiores. Então, existem aí algumas questões que estão sendo discutidas, mas eu acho que a Anatel fez uma inovação bem interessante aqui, com um objetivo, eu diria, bastante interessante, do ponto de vista público, para tentar levar o 5G de forma uniforme para o Brasil todo. Tá? E, só que essa faixa de 3,5 GHz, e aí que vem a parte, até aqui parece tudo muito bacana, tal, mas essa faixa em particular, ela envolve uma disputa bilionária. Um pouco atrás, nos slides anteriores, eu falei, né, da questão da TV com as operadoras de telefonia e que ia se repetir. É justamente nesse ponto. Tá? Essa faixa de 3,5 GHz é justamente a faixa de frequências que as pessoas utilizam ou utilizavam para receber o sinal de televisão via antena parabólica. Não Sky, não as operadoras de DTH, né, que usam aquelas antenas menores, mas aquelas outras antenas que a gente vê principalmente no interior, que são antenas um pouco maiores, de tela, são chamadas de banda C, elas utilizam uma frequência muito próxima desta aqui, ou seja, a gente fala de 3.725, né? Vocês lembram que eu falei, eu sei que aqui é uma parte muito técnica, mas a Anatel vai vender do 3.3 ao 3.7 GHz. No 3.725 começa a banda C. Então existe uma possibilidade de interferência grande, que está sendo, inclusive, testada, né? O CPQD está testando, junto com a Anatel, junto com as operadoras, junto com as emissoras de televisão, mas aí existe essa briga toda, né? As emissoras de televisão defendendo o seu espaço e as operadoras defendendo o espaço delas, dizendo que sem isso o 5G, tão importante para poder trazer todas essas inovações para o Brasil, para que o Brasil não fique atrás, também, se a gente não resolver, isso não pode ser implantado. Tá? Agora, é interessante dizer que assim, esse serviço TVRO, só para vocês terem uma ideia, é um serviço que não é licenciado. Foi algo que aconteceu. Pelo fato das emissoras de TV lá no passado não terem uma rede com cobertura nacional terrestre, como deveria ser, elas passaram a transmitir o sinal via satélite, até para que as suas afiliadas pudessem receber esse sinal, ou seja, então transmitia-se a TV Globo aí do Rio de Janeiro, que recebia lá em Manaus, por exemplo, ou lá em Fortaleza, e de lá fazia a transmissão terrestre. Mas para levar o sinal até essas localidades usava-se o satélite. E nessa época, isso faz 25 anos mais ou menos, não existia tecnologia digital. Então, era uma transmissão analógica, não é mais, mas era uma transmissão analógica. Não tinha maneiras de se criptografar esse conteúdo, então esse conteúdo ficava aberto e as pessoas, ao descobrir isso, geraram um mercado. Ou seja, então empresas apareceram vendendo receptores, empresas que fabricavam antenas parabólicas e todo o mercado de instaladores, de antenas e tal, que se disseminou por todo o Brasil e que chegou no pico a ter mais de 20 milhões de antenas parabólicas instaladas. Ou seja, muito mais do que tem uma TV por assinatura como a Sky hoje no Brasil, que está aí na casa dos 4 milhões. Então, é um serviço que não é licenciado, ele simplesmente aconteceu. Por outro lado, é um serviço público, né? A televisão, ela tem uma característica muito forte aqui no Brasil de informação, de entretenimento, e que você simplesmente não pode cortar isso dessa população que não tem acesso. Então, existe essa briga regulatória, jurídica, de interesses. E por que eu digo bilionária? Porque você imagine, hoje as estimativas são que existem ainda cerca de 12 milhões de antenas parabólicas. Existem 2 caminhos para se evitar essa interferência. Primeiro, a TV muda de frequência, ou seja, ao invés de usar a banda C, que usa essa antena parabólica um pouco maior, eles migram para a banda KU, que é aquela igual ao que a Sky usa.
Continua um serviço aberto ao público, não tem que pagar absolutamente nada, mas teriam que ser trocadas as antenas e os receptores em todos esses lares, que a gente nem sabe quais são, né? Então, além de ser um processo caro, se a gente estiver falando de 12 milhões, no pior caso, e vamos imaginar, existem outros números aí que falam 7 a 8 milhões de antenas ainda instaladas. Se a gente multiplicar isso pelo custo da antena e do receptor, a gente está falando em cerca de 9 bilhões de reais. Então, essa é a briga. As operadoras, elas não querem seguir por esse caminho, elas acreditam que é possível trabalhar sem a interferência, elas acreditam que é possível a convivência entre esses dois serviços e que seriam tratados apenas os casos onde a interferência acontecer. Ou seja, ao invés de trocar todo mundo para numa maneira preventiva, seria algo mais reativo. Aonde o problema acontecer, vai lá e troca. E com isso reduziria-se muito a questão do custo. E o que as operadoras falam é justamente isso. Se o custo da migração ou da mitigação dessas interferências for muito alto, o preço do edital ele se eleva e elas têm menos recursos para usar na implantação do 5G. Então, essa é a briga. Então, é um problema que a gente tem que resolver aí no decorrer desse ano, para que no ano que vem o 5G possa acontecer realmente aqui no Brasil. Os testes estavam acontecendo, tá? Ou seja, estava sendo feito um trabalho muito interessante de todos esses entes envolvidos, mas teve que parar em razão aí da pandemia. E aqui, um pouquinho só sobre os mitos, né? Todo mundo fala, pô, mas o 5G vai matar passarinho. Não, não vai. Tá? Ou seja, a gente pode ficar despreocupado, porque todo e qualquer sistema ou serviço de radiocomunicação, seja ele TV, rádio, celular, não importa, ele trabalha numa faixa de frequências que é chamada de não ionizante. E a única radiação por radiofrequência que pode fazer algo com os nossos corpos, as nossas células, são as radiações ionizantes, que estão muito lá para cima. Né? Então, a gente está falando aí do raio-x, do raio gama e assim por diante. Né? Então, a radiação não ionizante, ela não consegue ingressar na célula de tal maneira a provocar uma mutação, o que caracterizaria como algo cancerígeno. Né? Então, ou seja, essa questão toda que a gente fala que o 5G vai vir e vai causar câncer na gente, assim como já falaram com 4G, com 3G, assim por diante, isso não vai acontecer. Tá? Ou seja, são décadas de estudos falando sobre isso, tá? Ou seja, existe sim uma questão de que o excesso de radiação pode provocar um aquecimento na célula, mas de maneira alguma um aquecimento que provocaria uma mutação. Ou seja, não existe maneira daquela radiação ingressar na célula, o que poderia, então, causar essa mutação. E eu mostro duas fotos aqui interessantes, porque, além de tudo isso, né, aqui no Brasil existe um trabalho muito forte, por isso a importância da gente sempre usar dispositivos que sejam homologados pela Anatel. Tá? Todos esses dispositivos, eles passam por testes de radiação, de emissão de radiação. Lembre-se, a gente está usando esse aparelho do lado da nossa cabeça, do nosso ouvido. Tá? Então, é muito importante, então fica aqui, além da dica para não sair de casa, não use um dispositivo que não seja homologado pela Anatel, porque todos esses dispositivos passam por testes, como esse aqui, que é feito pelo INPE, lá em São José dos Campos, que mede para cada um desses dispositivos a radiação e verifica se está dentro daquele número esperado e seguro para a nossa saúde. E com isso, eu encerro aqui a discussão, a gente vai abrir para perguntas, espero que não tenha sido muito técnico, que tenha sido interessante para vocês. Tem aqui os meus dados, meu e-mail e o WhatsApp, eu fico à disposição para depois também esclarecer toda e qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham. Pessoal, o cara sabe muito, não é? Eu sei que para vocês deve ter sido difícil, para alguns, para outros não, que eu sei que já vi minha audiência aí, que não entendeu muito bem de alguns termos, algumas coisas de latência, né? Mas, olha, vou te falar para vocês, eu acho que no final foi uma belíssima aula e o pessoal acho que absorveu bem, entendeu bem. E lembro que isso vai estar gravado, então quem chegou atrasado, quem quer indicar essa apresentação para alguém,
Estou vendo aí o pessoal Alexandre Caruso, grande Caruso, poxa, Miguel, olha só, tanta gente boa aí atendendo aqui na nossa audiência do Beyond Talks. Pessoal, eu quero abrir agora aí de Dado a Zambuja, o homem da tecnologia, o homem do digital. Então, assim, eu quero abrir para vocês, deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque eu acho muito importante a gente fazer essa troca. Bom, tem uma pergunta aqui, Fernando, que o pessoal está perguntando o seguinte, né? Se você pode voltar a falar rapidamente para a gente aí desse tempo que o Brasil vai absorver 5G. A gente ouve falar que já está vindo aí, mas eu tenho pessoas que falam que só daqui a 20 anos, que nós estamos muito atrasados com relação ao resto do mundo na aplicação do 5G. Pelo menos São Paulo e Rio de Janeiro, como pergunto aqui. O que você acha? A gente não está atrasado, não. Né? A gente vai ter o 5G em São Paulo e no Rio de Janeiro no ano que vem, em 2021. Claro, a gente não vai ter no município todo. Tá? Isso demanda uma implantação grande. Mas a gente vai ter 5G em regiões, por exemplo, eu vou falar de São Paulo, que eu conheço mais, nas regiões da Avenida Paulista, da Faria Lima, ali da Berrini, todas essas regiões de maior concentração de negócios certamente vão ter o 5G ainda em 2021. Ou seja, a licitação ela aconteceria esse ano, não vai mais acontecer, ela deve pular para o início do ano que vem. Existe esse problema aí da questão com a televisão para ser resolvido e a questão das antenas, mas isso vai ser resolvido. E existe uma vontade e um empenho muito forte de todos os envolvidos em fazer isso acontecer. Tá? Com Huawei ou sem Huawei, né, dependendo de como isso for levado pelo governo, isso vai acontecer. Bom, na verdade, se a gente pensar, já existe o 5G em Santa Rita do Sapucaí, que está em testes lá, até por causa do Inatel, que é um instituto de competências muito grande na área de telecomunicações. Aqui em Florianópolis, tem, se não me engano, agora não lembro se é Salvador ou Recife, tudo isso já, que o 5G está rodando, claro, em caráter de testes e tal, mas seja justamente para que muito, muito breve isso esteja rodando comercialmente. Inclusive, em março, a Anatel lançou uma outra consulta pública, além daquela consulta pública das frequências, a Anatel lançou uma consulta pública que define quais são as características e os requerimentos para a homologação dos produtos de 5G em 3,5 GHz. Essa consulta já acabou e os produtos já começaram a ser homologados. Então, ou seja, lembra do que eu falei lá atrás, né? Ou seja, a primeira geração, o telefone surgiu em 73, mas começou em 82. O 5G, o padrão nem está terminado ainda e já tem dispositivo. Então, isso é muito importante para que ele tenha uma rápida adoção. Então, eu não tenho dúvidas que no ano que vem a gente vai ter 5G, claro, de forma limitada, tá? Aí vai estar nos principais pontos das principais cidades, mas a gente vai poder sim fazer uso. E a gente não está tão atrasado, né? Assim, a gente está um pouco atrasado em relação a outros países, mas não muito atrasados como já estivemos em gerações anteriores. Beleza. Fernando, eu vou só fazer mais uma, porque nós estamos estourando com o nosso tempo aqui, com o Talks. A pergunta do Dado Azambuja é o seguinte: os custos vão seguir a velocidade? Como vai ser o custo dessa 5G? Esse aí é um bom ponto. Tá? Ou seja, isso aí é uma estratégia que cada operadora vai fazer, mas eu não vejo como só a velocidade. Pelo fato da gente poder dividir as aplicações, ter camadas diferenciadas dentro do 5G, a operadora vai poder também definir e criar novos produtos. Então, ela vai vender uma solução específica e, às vezes, vai implantar uma rede de 5G dentro, por exemplo, da Unilever. E vai ficar só lá dentro. E ela vai monetizar a sua rede de 5G com a Unilever. Em regiões, por exemplo, onde tem uma alta concentração de pessoas, né, regiões nobres e tal, com muitos jogos, muitos gamers, você vai colocar ali um 5G para permitir para os gamers, e aí vai cobrar de forma correspondente. Ou seja, eu vejo uma maneira que as operadoras poderão ser muito mais criativas na criação dos seus produtos e na monetização dessa infraestrutura. Diferente do que é hoje. Você paga pela quantidade de dados que você consome por mês. Não vai ser assim. Tá? Eu vejo que em algumas aplicações a gente vai ter um overprice, tá? Ou seja, vai ser cobrado mais porque te entrega mais.
Mas no Enhanced Mobile Broadband, por exemplo, que é aquele primeiro tripé que eu mencionei, basicamente vai ser pela velocidade. Então, se ela vai te entregar 500 megabits por segundo, ela vai cobrar por isso. Uma aplicação que a gente vê muito forte do 5G para o Enhanced Mobile Broadband é a substituição, eu não vou dizer substituição, mas é a não necessidade da fibra. Né? Existe uma tecnologia dentro do 5G que é FWA, Fixed Wireless Access, ou seja, acesso sem fio, porém fixo, que é basicamente um roteador, onde você tem um chip, aquilo que a gente já tem hoje com 3G e 4G, mas para o 5G, com velocidades que são compatíveis ao que a gente tem na fibra hoje. Então, ao invés de você rodar aquela fibra, e essa, por exemplo, é uma estratégia forte da TIM, é diferente da Vivo, é diferente da Claro, que tem a NET, mas a TIM, pelo fato dela não ter uma rede de fibra ótica extensa, ela está apostando muito no FWA. E aí ela vai vender um serviço como se fosse uma banda larga fixa, porém utilizando a rede do 5G. Uau! Mas é isso que eu digo, as operadoras poderão ser muito mais criativas nesse sentido. Pessoal, ó, aqui, ó. Viva o FWA! É isso aí, o Dinado. Alexandre Caruso, parabéns pelo evento. Fui do Teletrim, passei pela conexão WAP ao holograma com uma linguagem simples. Galera, maravilhosa essa apresentação. Eu vou resumir uma outra pergunta que me fizeram aqui no Private, que é o seguinte: as empresas que estão aí apostando em startups e que vão envolver o 5G podem investir nelas, porque o Fernando já falou, já garantiu aqui que nós não vamos ficar tão para trás assim, não vamos ficar tão para trás assim. Então, pessoal aí do investimento que está buscando startups nessa área de programas e mobilidade, seja lá o que for, que vai envolver o 5G, pode perder o medinho e investir bastante. Fernando, não sei nem o que dizer para você. Galera, o que vocês tiveram aqui foram informações, olha, muito específicas, muito especiais, informações que provavelmente vocês não vão ver soltas aí pela internet. Né? Então, vocês já viram quais são as estratégias dos operadores, qual é a história, como é que veio essa evolução da conexão aqui no Brasil e no mundo. Fernando Gomes, muito obrigado. Isso tudo aqui vai ficar gravado, nós vamos levar depois para a página do Beyond Talks, no canal do Beyond Talks no YouTube, que a moçada da BeyondCom, da nossa agência, está correndo atrás para levar isso tudo para vocês. Galera, muito obrigado. Fernandão, brigadão, cara. Estou te vendo aí, lindo e maravilhoso, cheio de... Como é que você está aí? Matrix atrás aí. Esse é o cara. Pois é. Falou, Fernando. Muito obrigado, galera. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, Val. Estamos aí. Tem meus dados. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e a gente vai conversando. Fechado. Vamos sim. Grande abraço, galera. Vamos lá. Beyond Talks para você e voltando aí mês que vem com mais um convidado especial. Vamos lá, galera.